Bem-vindos à minha oficina. Eu sou o Luciano, mestre maker, e hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz uma coluna para ruínas para vocês usarem no jogo de vocês. Esse vídeo foi baseado no que eu aprendi do Blackmagic Craft, onde ele faz uma peça exatamente como essa. Mas a realidade deles é diferente da nossa, então existem algumas particularidades que eu percebi quando eu fui tentar fazer esse projeto, e eu quero mostrar para vocês o que é que é. Então, vamos lá para minha bancada. O primeiro passo, então, é usar essa placa foam, ou também em alguns lugares conhecidos como papel pluma. Para esse projeto, nós vamos pegar uma régua que tem a marcação em polegada. É legal você ter uma régua que tem marcação em centímetros e polegada, porque nos jogos os grids geralmente são em polegadas e todas as medidas são pensadas em polegadas. Então eu tracei aqui uma rede, né, um quadriculado de 1 por 1, tá? 1 por 1. E aí nós vamos cortar esses quadradinhos aqui com do papel foam. Tem que ser uma lâmina bem afiada, tá? Para conseguir fazer esse corte. Uma outra técnica boa para cortar é você fazer o corte direto como se fosse uma faca. Ela é até melhor para cortar esse fundo do que fazer aquela passagem do estilete, tá? Ele fica até mais liso. O meu outro corte, ó, com o estilete, ele ficou meio rugoso, então não ficou muito legal. Na sequência, então, a gente precisa, para essa coluna eu vou precisar de 16, então eu vou cortar aqui alguns quadrados para a gente poder seguir com o projeto, tá? Bom, agora com cada quadradinho, o que a gente vai fazer? Vai tomar um pouquinho de cuidado, vai arrancar esse papel de todas as faces para que fique exposta a parte justamente da espuma. E aí essa parte fica exposta da espuma, tanto da parte de cima como da parte de baixo. Para cada um dos quadradinhos. É importante arrancar o papel que fica bem na beirada, porque depois na hora que for fazer o detalhe do tijolo, ele pode atrapalhar, tá? Depois você vai pegar o seu estilete, ou o estilete do X-Acto, tá? E fazer um pequeno cortinho aqui, ó, bem de leve mesmo, só para deixar uma marca na 1/4 assim mais ou menos da entrada do dá para ver que o corte ele vai ficar bem pequeno aqui. Porque depois com uma caneta esferográfica a gente vem e marca bem de leve, aumenta um pouco mais, né, esse corte, para que fique uma entradinha aqui como se fosse o fim, né, de cada um dos tijolos. É importante que ele não fique fundo, porque depois na hora de pintar a tinta não chega lá, tá bom? Isso aí para cada quadradinho.
Antes de continuar a montagem, é interessante você pegar uma pecinha e reservar ela para ela ser justamente o topo da sua coluna. Os sulcos que a gente criou na peça, pode desenhar então um detalhe de como se fosse os tijolos, né, da parte superior. Com isso, quando a gente pintar, e o detalhe de cima vai aparecer com esse detalhe, como se fossem os últimos tijolos da coluna. Bom, para o restante agora é só colar o pilar. A única questão, eu usei cola quente nesse caso, porque eu queria que a colagem fosse mais rápida para continuar o processo da filmagem, mas dá para colar tranquilamente com cola branca, e eu até acho que numa situação normal faria com cola branca, justamente para ficar melhor e deixar curar por mais tempo, e também é mais barato do que usar cola quente, né? Quando for colar, alternar os sulcos, em vez de colocar um do mesmo lado, inverter, colocar um sulco de cada lado, porque é isso aqui que vai depois dar a profundidade e a diferença que vai parecer com que são realmente tijolos montando esse pilar, né? Então sempre a cada andar fazer a alternância dos sulcos. Bom, depois de colada, a peça vai ficar então um pilar mesmo, ó. Dá para ver os efeitos dos tijolinhos. E é justamente essa rugosidade aqui que vai fazer a textura para o nosso pilar, né? Repara que a parte de cima então fez o detalhe dos tijolos, da montagem completa dos tijolos. O próximo ponto é essa peça aqui. Eu cortei uma base de 1 polegada e 1/4 por 1 polegada e 1/4 para fazer a base. Só que como esse isopor, né, ele é isopor não, essa espuma, ela é muito leve, então é interessante colar alguma coisa pesada, e eu vou colocar essa argoela aqui para fazer o peso embaixo do pilar, e para colar eu vou usar super cola, né? Cola de contato rápido, porque para colar metal, cola quente não é muito bom, e também a cola branca também não vai colar muito bem. Então para o metal é bom colocar adesivo de contato rápido. O pessoal às vezes conhece por Super Bonder, mas é que Super Bonder é a marca. E para colar uma peça na outra, cola quente mesmo. E aí nosso pilar está pronto então para ser usado. Pode ver aqui, ó. A arruela embaixo faz com que ele fique mais estável. Então é importante colocar um pezinho aqui nessas peças de espuma. Próximo passo é usar uma mistura que é assim, 50% de volume água e 50% de volume cola branca, cola de PVA. E eu também misturo tinta acrílica para poder dar já essa cor. Então essa camada de pintura, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma proteção para essa espuma aqui na hora de que ela cura, ela faz uma proteção e deixa essa espuma um pouco mais dura com esse revestimento da cola de PVA. A água é justamente para fluir bem, para poder fluir bem essa tinta de cobertura, de proteção na peça. E já aproveitando que a gente está fazendo essa parte, a gente vai lá e pinta de preto também. Interessante espalhar bem entre os sulcos, para que não fique esse branco aqui entre os tijolinhos, que ele seja preenchido, porque depois quando a gente for fazer o efeito da pintura
dos tijolos mesmo, esse preto dentro dos sulcos, que vai dar a impressão de profundidade da peça. Depois de pintada, é interessante deixar por pelo menos 24 horas a peça para secar, porque a cola de PVA, a cola branca, ela demora um bom tempo para curar. E tá vendo que os detalhes, ó, a cobertura conseguiu penetrar dentro dos sulcos, né? Então ela dá essa impressão mesmo de profundidade aqui dos tijolos. Agora o próximo passo é a gente fazer um dry brush para realçar as cores da alvenaria, né? da pedra desse nosso pilar. Então o que eu vou usar? Eu vou usar aqui uma mistura de preto com branco para dar um cinza um pouco mais escuro, para fazer a primeira camada. E aí com o pincel a gente molha na tinta, né? Tira o excesso com uma toalha de papel, para poder aplicar o dry brush, que vai realçar então o relevo desse material, né? E vai dar essa impressão de profundidade. E quando for fazer esse dry brush, vai para tentar cobrir mais ou menos uns 80, 90% da peça. Com o restinho ainda da tinta, eu vou adicionar um pouquinho de mais de branco para clarear um pouco esse cinza. E aí a gente fazer agora mais uma rodada de dry brush para pegar um pouco mais de relevo, né? Um pouco mais de detalhe na nossa peça. E agora a gente vai procurar mais ou menos uns 30% de cobertura, bem mais leve do que o anterior. E agora, para finalizar, só um detalhezinho de branco, só para realçar mesmo, e bem suave os detalhes da peça, mas é bem suave, senão você pode perder o seu trabalho, tá bom? Tenta pegar as pontas. E agora aqui para vocês verem a diferença só da pintura de cinza. Na esquerda é a peça com todo o dry brush, e da direita só o dry brush do primeiro cinza, para ver a diferença então de tonalidade que dá. Para ver o efeito da cor, a mágica do dry brush. Bom, o que foi que eu aprendi quando eu fiz esse projeto? Primeiro o material, né? Pelo jeito, esse material ele é bem barato nos Estados Unidos, que eu não achei que muito barato quando eu comprei, porque uma folha dessa, mais um pouco menor que uma folha A3, custou por volta de R$18. Tá certo que eu usei metade dela, mas não é assim muito acessível. A minha proposta ainda é fazer peças usando materiais, né, que a gente tem à nossa disposição, que seria lixo, inclusive. Por exemplo, essa aqui é a espuminha de mortadela que eu colei embaixo um papelão. Mas eu achei legal fazer esse teste justamente para testar e ver a dificuldade que a gente tem em replicar o que o pessoal faz lá fora. Uma outra dificuldade de fazer desse jeito é que o corte desse material, o pessoal lá fora, como eles têm a necessidade de ter aquele isolamento térmico para poder não morrer de frio, né? Então eles usam essas espumas entre as paredes, eles têm
um fio, né, que corta, um fio aquecido que corta, e é bem acessível. Isso que eu ainda não encontrei assim com tanta facilidade para comprar aqui no Brasil. Então eu tive que fazer o corte com estilete. E quando a gente faz o corte com estilete, não sei se focou bem, mas ficam umas falhas, e reproduziu aqui. Quando você olha lá no tutorial do Blackmagic Craft, esses tijolos, eles são certinhos, né? Inclusive dá pra ver aqui, quando tem um corte que foi certinho, o tijolo fica certinho. Quando tem um outro corte que não foi legal, tem essa falha aqui, essa quebradiça. Tá certo que pra ruína é legal, porque parece que realmente se desfez o material, mas se você fosse fazer, sei lá, um castelo, alguma coisa do tipo, não ficaria legal, né? O outro ponto é que eu não usei nenhum wash no final para dar um acabamento. O pessoal lá fora geralmente usa, mas eu talvez não usaria aqui, porque apesar de eu ter aplicado uma mistura aqui de cola PVA com tinta para fazer aquela primeiro isolamento, né, primeira camada de proteção, o pessoal lá fora usa um produto chamado Mod Podge, que não tem no Brasil, ou se você for pesquisar é muito, muito caro. Então eu fiz um teste primeiro com cola PVA para ver se realmente isso aí vai fazer uma proteção, né, para essa espuma, que ela não é tão resistente assim. Então, apesar de que eu acho que nem precisa fazer o wash aqui, porque eu acho que o acabamento ficou bom, mas geralmente washes nas peças dão um acabamento final. Então, uma outra percepção que eu tive em relação ao que a gente poderia fazer com os tutoriais lá de fora. O outro ponto é que eu acho que eu devo ter gasto uma meia hora, talvez até menos, para fazer cada um desses pilares, contando todo o tempo de cortar, fazer os detalhes aqui, os sulcos, pintura, etc. Então, acho que menos de 2 horas eu acabei fazendo esses 4 pilares. Pretendo fazer mais 4 para ter um kit com 8 peças. E aí eu tenho detalhes, né, para usar nos jogos, detalhes bem bonitos, porque eu gostei muito do resultado final. Cara, e se você gostou, dá um like, compartilha, ajuda o meu canal a crescer para eu mostrar para pessoas, para RPGistas, que esse hobby aqui de fazer você mesmo as suas peças é bem viável, é bem barato, é bem possível para qualquer um. E eu garanto que a sua mesa com essas pecinhas ela vai ser muito, muito mais legal. Experiência própria. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita aqui, vai aqui embaixo, se inscreve, aperta lá o ícone do sininho que você vai ser notificado quando um próximo tutorial ou alguma outra ideia que eu tiver, você vai ser notificado e vai ficar sabendo. E se você fez cada um desses passos que eu falei agora, você acabou de ganhar uma inspiração e pode cobrar, que a próxima vez que você for jogar comigo, você vai poder usar essa inspiração, tá bom? Valeu, espero que vocês tenham gostado desse projeto e até a próxima.